Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos à quinta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Fique comigo, vai embora não. Eu tenho certeza que o Senhor falará no final ao seu coração. Eu sou o diácono Marinaldo Soares Barbosa, sou aqui da Arquidiocese da Paraíba, da cidade de João Pessoa. Gratidão por estar comigo, rezando essa liturgia. Comente, peça oração, clique no sininho e receba as notificações. Eu desejo que a graça santíssima de Deus, assim como habitou em Maria, esteja contigo também. A liturgia de hoje, escolha uma palavra, encontre conversão nessa palavra, você não está sozinho, Deus está em você, deseje caminhar com esse Deus e peça a Ele uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Amém. Hoje iremos rezar na primeira carta de São Paulo ao Coríntios, no capítulo 1, versículo de 1 a 9. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corintos. Para vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus sempre a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Nele foste enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim, não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso Jesus Cristo. É Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível até o fim, até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por Ele fosse chamado à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 144. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Todos os dias haverei de bendizer-vos e de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. O Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo de 42 ao versículo 51. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso? Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrou agindo assim quando voltar. Mas se o empregado pensar: meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o Senhor desse empregado virá no dia em que ele menos espera, e na hora que ele não sabe. Ele o partirá no meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Olha só, a liturgia de hoje é um verdadeiro alerta a mim e a você. Só uma coisa que eu quero colocar para você que está rezando comigo hoje. Quando você for ler um livro na Bíblia, procure primeiro entender quem era o autor. Qual o propósito dele escrever aquela carta. Para que você possa entender melhor, ruminar dentro de você melhor a sua mensagem.
Hoje a primeira carta de São Paulo, 1 Coríntios, no capítulo 1, esse capítulo 1 até o capítulo 4, né, é o chamado da igreja. Para Paulo naquele momento e para mim e para você. Corinto era uma cidade portuária, muito importante. Lá tinha muitos templos dedicados aos deuses gregos e romanos. E Paulo foi lá para Corinto um missionário. Ele passou mais ou menos 1 ano e meio conversando com as pessoas quem era Jesus. Depois Paulo vai para outras cidades também com o intuito de evangelizar. Aí nas outras cidades ele começou a ouvir muitas coisas feias que estavam acontecendo na cidade de Corinto. Foi quando ele começou a escrever cartas para Corinto. Ele escreve primeiro para mostrar o problema, depois ele responde com as boas novas de Jesus. Como as pessoas não estão vivendo com o ensino do Evangelho, como é que elas podem acreditar no que Paulo deixou para elas? Essa carta de Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 4, a gente vai ver só as divisões da igreja. Quando Paulo vai embora de Corinto, chega Apolo, chega Pedro. A igreja é uma comunidade centrada não em Paulo, não em Pedro, não em Apolo, centrada em Jesus Cristo. A igreja, seus líderes, os seus mestres, são os servos do próprio Jesus. E a igreja não pode se dividir falando um dos outros. O centro da igreja tem um nome, Jesus. E a igreja de Corinto é a igreja dos gentios, dos pagãos. E a dificuldade que eles enfrentavam naquela época, nós também enfrentamos hoje, com essa pandemia que está passando, graças a Deus, né? Paulo apóstolo, ele foi enviado e chamado por Jesus. Deus o chamou. A igreja é de Deus. Ela não pertence a nenhum homem, mas a Deus. E há 2000 anos que ela se mantém firme nessa terra. Porque Deus é Ele quem deseja que ela aconteça. Eu pergunto a você, como é que está o nosso relacionamento com Deus? Você tem agradecido a Deus por Jesus Cristo, por Ele ter morrido, Jesus, na cruz, por mim e por você? A redenção é a entrega na cruz de Jesus. Através da obra do Cordeiro, do Filho de Deus, Deus convida você e convida a mim também para viver na comunhão, na presença do Pai do céu. Ser igreja é ser boca profética aqui, nessa terra, onde começa o reino dos céus. E andar compromissado na palavra de Deus é congregar. O que precisamos abandonar hoje? Já pensou nisso? Que espinho de dificuldade tenho dentro de mim que me ajuda a estar com Jesus? Olha, o Salmo 144 hoje diz que eu preciso bendizer o nome de Deus pelos séculos dos séculos. Mateus 24 hoje, Jesus nesse evangelho, ele quer saber quem é o empregado fiel e prudente que ele vai colocar à frente para tomar conta do seu povo. Aqui quando ele fala aqui no verso 45, ele diz aqui assim: qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados? A pergunta mais importante é essa: eu sou fiel e prudente a Deus? Sou fiel e prudente ao Senhor Jesus? A fidelidade a Deus significa o que, diácono? A fidelidade a Deus,
o compromisso e as alianças. E a prudência de ato significa o quê? Eu calculo o risco de não me expor aos perigos desnecessários. Eu pergunto a você, eu dou conta do que eu prometi no altar quando eu me casei com o meu cônjuge? Será que eu dou conta? Eu dou conta quando eu estava diante do altar com o meu bispo, quando eu fui ordenado? Deus quer saber essa resposta. Você está sendo responsável pelos que foram confiados a você para cuidar na hora certa? Olha só, a hora certa de dar ao outro, quem é que determina? É você? Não, é o outro. Eu não marco a hora do mendigo bater na minha porta, ele quem vai. Então a fidelidade, a prudência e a responsabilidade eu tenho que carregar por toda a minha vida. Feliz é o empregado que o Senhor chamar e encontrar agindo assim. Agora aqui, na Igreja Católica, não existe assim não. Por exemplo, eu trabalhei 50 anos na igreja, vou me aposentar. Agora eu vou deixar tudo. Não é assim. Não tem aposentadoria. A gente tem que trabalhar até o último suspiro. Mas o empregado mal pensar, vai demorar muito a vinda de Jesus, eu vou fazer tudo do meu jeito. Olha só, quem deixa para ser santo amanhã, está pecando já hoje. Sejam fiéis a Deus. Sejam responsáveis na hora do outro. Eu pergunto, para concluir esse evangelho, você é fiel e prudente e responsável a quem Deus lhe confia? Então peçamos a Deus, a Jesus, peçamos também nessa quaresma a São Miguel Arcanjo, que ele venha até o nosso encontro e que possamos ser prudentes e fiéis a Jesus de Nazaré, que nos confia evangelizar o seu povo aqui na terra. Rezemos juntos pelas nossas necessidades particulares, dizendo: São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Que Deus sobre você, abençoado Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.